Olá, salve, salve pessoal. Uma conversa rápida aqui com vocês sobre o que aproxima, né, o que separa a indicação da vaga em aberto para ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF, da sucessão lá em Minas Gerais do governador Romeu Zema. Lula está com esse assunto há pouco mais de uma semana e praticamente, pelo menos o que as notas de jornais dizem, ele já escolheu o advogado-geral da União, o AGU, Jorge Messias, para o cargo, num indicativo aí de confiança máxima, né, de pessoa próxima a ele, em razão dessa judicialização aí dos últimos anos que chegou à política brasileira e os presidentes, o anterior já foi assim, né, com aquele negócio de que, aquela história de que precisava eleger para o STF alguém com quem ele pudesse tomar uma tubaína no final de semana. E o Lula vem nesse mesmo diapasão, nessa mesma toada, ao indicar o seu advogado pessoal no processo da Lava Jato, Cristiano Zanin, e depois indicar o Flávio Dino, que era o seu ministro da Justiça. Então, pessoas muito próximas, pessoas de extrema confiança. E tudo indica que o Lula vai repetir isso agora, em detrimento de quem? Do senador e ex-presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, que hoje aparece, né, pontuando ali na meiuca, né, mais ou menos lá nas pesquisas para a sucessão de Romeu Zema. Houve recentemente uma pesquisa do Real Time Big Data que mostrou Cleitinho com 40% e, em segundo lugar, Rodrigo Pacheco com 19%. Mais ou menos a mesma pontuação do ex-prefeito Calil. Bom, Lula deveria, já pela pressão que vem sentindo, para resolver esse assunto, ter anunciado o nome do AGU, Jorge Messias. Mas ele mesmo se impôs uma tarefa de conversar antes com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que propugna, que defende o nome de Rodrigo Pacheco. E também, veja só, Pacheco, como foi deputado estadual lá em Minas, depois eleito senador, e é um militante aí do setor jurídico, né, com cargos na OAB de Minas e tal, ele tem naturalmente essa preferência, né, essa simpatia do mundo jurídico, mas tinha também, segundo consta, de alguns ministros do STF que até teriam chegado a advogar o nome dele para indicação por parte do Lula, o que parece, tudo indica, não vai acabar acontecendo. Mas, como eu dizia, o Lula teria dito aí, pelo menos no que vazou desse assunto, que ele só anunciaria o Messias depois de conversar com o Alcolumbre. Essa conversa aconteceu na segunda-feira 20, segunda-feira à noite, e parece que lá saiu o seguinte, um acordo entre os dois, né, entre o presidente e o Alcolumbre, de que Lula só deve anunciar depois de conversar também com Rodrigo Pacheco. Por quê? Porque a Lula interessa a indicação de Rodrigo Pacheco para concorrer ao governo de Minas, para ter um palanque forte em um dos principais estados da federação e, de certa forma, um pêndulo que tem se mostrado historicamente aí na sucessão presidencial, para onde Minas pende, é, em regra, dali sai o presidente da República. E aí, não sei se por isso, né, porque Lula precisa do Pacheco lá, mas ele claramente parece que vai ser preterido. E aí o Lula precisa conversar agora com o Pacheco para que haja essa explicação de porquê da escolha do outro nome e da necessidade de tê-lo lá como aliado em Minas Gerais. Pacheco, por enquanto, está calado, né? Pacheco até tem chances em Minas Gerais, eu acho que tem, porque vai concorrer com o Cleitinho, que esses políticos aí da nova cepa de rede social, que às vezes vem ali para, né, advém o seu conhecimento, né, a sua boa posição nas pesquisas, em cima de atitudes às vezes triônicas, às vezes nervosinha de denúncia, mas na hora do vamos ver, talvez uma pessoa como Rodrigo Pacheco, que tem o perfil do Alckmin, por exemplo, né, o político
cordato, sério, que nunca dá vexame, é, que nunca tem comportamentos assim histéricos e tal. Talvez Mina precise, né, na sua boa história, na sua boa tradição, de político mais com esse perfil, e daí Rodrigo Pacheco se encaixaria nele para concorrer com o Cleitinho, se é que o Cleitinho vai realmente concorrer ao governo de Minas, porque aí o jogo é diferente, não é ir para a rede social e fazer aquele papel muito comum hoje no Congresso Brasileiro, no Parlamento, de pessoas que ficam o tempo inteiro na rede, né? A rede é uma extensão do mandato e por isso eles são muito fortes, como é também o, o deputado lá de Minas, o Nicolas Ferreira. Tá aí então, Lula deve realmente indicar o Jorge Messias, mas essa indicação só virá depois da volta dele da Malásia, onde vai participar de uma cúpula e aparentemente também encontrar com Donald Trump. E só depois, né, vai ficando para depois, a indicação do nome do novo ministro do STF, com toda a pressão que daí, que disso advém. É isso, grande abraço e até a próxima.